Continua, Senhor, falando conosco de uma maneira linda, toda especial. Papai, que o Senhor venha dar uma palavra, meu Deus querido, meu Deus, uma palavra que venha impactar as nossas vidas, palavra de conforto, de consolo, Senhor. Meu Deus, mesmo que nossos olhos carnais não conseguem ver, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para ver o que o Senhor está fazendo em nosso favor. Fala, Senhor, de uma maneira linda e poderosa, Senhor, aqui, Senhor, nesta manhã, eu lhe peço, em nome de Jesus. Por gentileza, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos. Glória a Deus, Atos capítulo 16. 16, versículo 16 também. Aleluia, Deus é bom. Santo é teu poder. Aleluia. Meu santo, aleluia, Jesus. Quem encontrou diz amém. Amém. 16, amém? Diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamavam dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Amém? Podeis nos assentar, amém? Glórias a Deus. Aqui nesta manhã, o tema desta manhã é Aprendendo com Paulo e Silas na prisão. Amém? Minhas amadas irmãs que nos estão nos ouvindo e os ouvintes da palavra de Deus, a história de Paulo e Silas na prisão é carregada de muitos ensinos preciosos, a qual nós vamos aprendendo no dia a dia. Dentro de muitos estão a satisfação em Deus, mesmo quando as coisas estão dando errado. Presta atenção aqui. E um testemunho de fé em Cristo eficaz ao ponto de atrair outras pessoas até Ele. Olha que Deus ele nos diz aqui. E qual é o segredo? Bem, tem algumas reflexões a fazer aqui nesta manhã. Aleluia. Com você aqui. Aleluia. E eu quero que, quando eu estiver ministrando a palavra de Deus, você deixa o Espírito Santo abrir a sua visão espiritual, até que, ao término dela, você entenda que esta palavra é para você. Aleluia. E aproveite, desfrute do poder de Deus que abala as prisões para nos ajudar. Amém? Então, vamos aprender aqui nesta manhã o motivo da prisão deles. Tem muitas pessoas que não sabem por que eles foram presos, né? Paulo e Silas, meus amados irmãos, não foram parar na prisão por fazer o mal. Eles não fizeram mal. Muito pelo contrário, a Bíblia nos diz que foi porque fizeram o bem, expulsando, sabe o quê? O demônio enganador, naquela época, que possuía e afligia aquela jovem escrava. Porque você sabe, quando o adversário ele entra numa pessoa, ele escraviza aquela pessoa, né? Faz dela uma pessoa escrava. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que tudo começou quando ele quem? Paulo e Silas estavam indo, sabe aonde? Um lugar de oração. Onde nós estamos hoje? No lugar de oração. E quando, a Bíblia diz, e quando os viu, a jovem começou a gritar. O que estava dentro dela, o adversário. Estes homens são servos de Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Então, o adversário, ele conhece que você pertence a Deus. Tanto é que ele coagitou aquela moça a falar que verdadeiramente eles eram o quê? Homens de Deus.
Amém? E ela continuou repetindo isso por vários dias. Não foi só naquele momento. Por vários dias. Até que Paulo, meus amados, não perdeu a paciência. E ordenou que o espírito maligno o deixasse. Então, irmãos, esse episódio foi um misto de discernimento. Nós precisamos, ultimamente, nós estamos precisando disso. Discernimento espiritual, mais consagração. Eu creio que você deve estar em consagração. Amém? Mais a ousadia do diabo, que é igual à manifestação do poder de Deus. Por fazer o bem e não dedicarmos a Deus, passaremos por muitas aflições quando nós não dedicamos a Deus. Amém? Tal como Paulo, Silas na prisão, a Bíblia diz que, contudo, aleluia, precisamos fazer uma boa análise das suas motivações, dos serviços a Cristo, para que saibamos que tudo por Ele vale muito a pena. Ou seja, o que você está fazendo aqui, vocês não estão perdendo o seu tempo. Vocês estão ganhando porque vale a pena, independente daquilo que nós estejamos passando. Outra coisa, meus amados irmãos, açoitados, porque foram judiados, né? Foram açoitados, foram presos, sabe aonde? No tronco. Eu creio que é no tronco de uma árvore, né? A Bíblia diz, irmãos, que vendo o que tinha acontecido, a multidão, eles ficaram indignados. Sabe contra quem? Contra as autoridades daquela época. E ordenaram a eles que eles fossem presos e açoitados. E não era para acontecer isso, principalmente com o apóstolo Paulo, porque ele tinha cidadania romana, né? E quando a tortura finalmente acabou, porque ele foi torturado, irmãos. Quando a tortura acabou, Paulo e Silas foram jogados no pior lugar da prisão, e a Bíblia diz que estavam acorrentados em um tronco, que está lá no livro de Atos 16, 22, 24. Vamos ler comigo, estão com a Bíblia aberta aí, né? Vamos ler 22. E a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muito açoite, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Então, tudo que eu estou falando está dentro da palavra de Deus. Paulo e Silas, meus amados irmãos, na prisão é um reflexo da rejeição da humanidade. Amém? Então, a libertação promovida por Jesus na cruz do Calvário. E elas preferem viver sob o jugo, isso é verdade, pelo jugo, aparentemente satisfatório, né? E depois aparentemente, né? Porque aparentemente, porque o povo vive só de aparência, né? Então vou repetir de novo. Elas preferem viver sob o jugo aparentemente satisfatório do diabo, amém? E do que serem libertas, amém? Para a vida abundante em Cristo. Tem pessoas que não querem ser libertas, porque gostam daquilo que fazem, né? Não querem ser libertas. Então, a nossa oração, meus amados irmãos e irmãs, devemos incluir o desejo de que Deus nos fortaleça nesse exato momento, em meio às severas adversidades que temos de suportar por causa do seu nome e continuar amando as almas. Que almas? Dos perdidos. É como eu acabei de falar daquela história daquela pessoa que morreu desse estado, né? Que o rejeito por não ter esclarecimento da verdade. Tem muita pessoa ainda que não sabe da verdade ainda. Olha que a palavra de Deus está sendo anunciada, está sendo pregada, amém? Mas tem pessoas ainda que não conhecem ainda a verdade. Terceiro, oração e louvor. Foi isso que apóstolo Paulo e Silas fizeram. Então, foram atitude deles. Então, quando nós estamos passando por um momento difícil, aprenda a orar e louvar em meio à adversidade. A atitude de apóstolo Paulo e Silas na prisão são, para mim, tá? Presta atenção. O ponto-chave dessa história. Açoitados, torturados, com ferida por todo o corpo e com seus movimentos limitados por um tronco pesado. Ou seja, estavam numa posição muito ruim. Pensa, todo ferido, porque foi chicoteado, né? Então, estava com as costas
cheio de vergonhas, feridas abertas, ainda por cima preso da mão e no pé, numa posição muito ruim de se ficar naquele lugar, no pior lugar da prisão, como diz a palavra de Deus, com um mau cheiro, provavelmente, frio também naquela época, perto da meia-noite. Ao invés de estarem gemendo de dor e reclamando da vida, eles estavam orando, cantando, hinos a Deus, e outros presos o ouviam. E não é isso que acontece com a gente, né? O primeiro probleminha que acontece conosco, a gente já fica em casa. Uma dor já nos segura em casa. E não é isso que Deus ele quer. Deus ele quer que nós aprendamos, amém, a orar e louvar o Senhor. Principalmente o Silas, que eu creio que Silas aqui era bem novo na época. Quem sabe que Silas falava assim: e agora, Paulo, o que nós vamos fazer? Agora vamos orar. Mas eu acho que eles até falaram, que a Bíblia não fala, que é bem resumida, né? Mas está doendo, ora. Ai, mas eu estou com medo. Então louva a Deus, que Deus liberta de todo medo. Aleluia. Então eu creio que foi momentos difíceis que eles passaram, mas orando e louvando. Então, isso verdadeiramente para mim é um verdadeiro testemunho. Que belo testemunho. Então eu particularmente, muito incomodada ao ouvir alguns hinos em nossos dias que se queixam dizendo: o céu está de bronze, Deus está em silêncio, parece que Deus me esqueceu. E verdadeiramente Deus não esquece de mim, de você. As letras são mais parecidas com murmuração que o povo de Israel levantou no deserto do que com sentimento de adoração, aleluia, que Paulo e Silas expressam enquanto estavam presos. Eu queria saber, irmãos, qual foi o louvor que eles louvaram naquele dia. Eu acho que se a gente soubesse hoje, acho que seria o maior sucesso hoje, né? No dia de hoje, o louvor que eles louvaram na prisão, perto da meia-noite. Então, a atitude deles era vista e ouvida pelos outros presos que estavam ali, provavelmente porque mereciam estar lá, que estavam presos ali. Nossa atitude de adoração é submissão a Deus. Deus ele quer que eu e você sejamos submissos a Ele. Deve ser vista não apenas quando essas coisas estão indo bem, mas principalmente quando elas não estão bem. Irmãos, nós temos muito que aprender de Deus, não é verdade? Através da nossa satisfação e esperança em Deus, muitas pessoas são atraídas a Cristo. Número 4, que fala sobre o terremoto, né? Que é o versículo 26. Vamos ler o 26? E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Enquanto o louvor e as orações de apóstolo Paulo e Silas na prisão, encheu o céu, um terremoto violento abalou os alicerces de prisão e abriu todas as celas e as correntes que prendia os presos. Pensa, gente, a gente só está lendo, mas pensa, você está lá em pleno terremoto, gente, é assustador. Você está pensando, não pode fazer nada, pode desmoronar tudo sobre a sua cabeça. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma firmeza em Deus, sabendo que Deus estava sustentando. Tanto foi que abalou tudo ali, até as correntes que estavam presas a eles foram soltas. Isso é o nosso Deus. Aleluia! Muitos de nós, meus amados irmãos, não experimentam a intervenção sobrenatural de Deus em nossas vidas, porque ao invés de mim, você adorar e ser grato a Ele quem estou falando de Deus, aleluia, sabe o que nós fazemos? Murmuramos. Fazemos muitas cobranças de Deus, nós não temos, amém? Nós não podemos cobrar nada de Deus. Quem somos nós para cobrar alguma coisa dele? Amém? Esses dois servos de Deus, tanto o apóstolo Paulo e Silas, que estavam sofrendo injustamente por fazer o bem, eles não estavam fazendo mal, estavam fazendo o bem, mas mostram qual deve ser, aleluia, a nossa atitude diante do sofrimento e da dor, que é a verdadeira adoração. Então, meus amados irmãos, para fazer isso, Deus ele responde, aleluia, que respondeu para eles lá, com a libertação. Deus estava libertando o apóstolo Paulo e Silas daquela prisão. E isso realmente
com certeza é um divisor de águas, amém? Entre a prisão e liberdade. Então eu creio que nesta manhã Deus vai nos libertar da prisão que nos aprisiona, vai trazer para nós liberdade, aleluia. O quinto, meus amados irmãos, salvação. Vamos ler o versículo 30 e 31 comigo, vamos lá? E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Que maravilha! Então não é só você, toda a sua casa, amém? Aleluia. Ao ver que todos os presos, meus amados irmãos, haviam saído de suas celas, o carcereiro tentou tirar a sua própria vida. Por quê? Porque ele sabia que os romanos fariam da pior maneira possível, pois a fuga dos prisioneiros era algo inaceitável naquela época para o imperador, né? Que era para o império. Eu não sei, porque a Bíblia não fala, mas eu creio que esse carcereiro acho que foi cuidado por Deus, né? Porque apóstolo Paulo pôde falar da grandeza de Deus, mas se ele não tivesse esse momento, com certeza ele seria castigado, às vezes mesmo até morto. Vendo isso, Paulo interrompeu dizendo que todos estavam ali e ninguém havia fugido, aleluia, percebendo que Paulo e Silas eram homens de Deus. Olha que interessante. Ele percebeu que eles eram um homem de Deus. O carcereiro perguntou: Senhores, que devo fazer, aleluia, para ser salvo? Ele sabia que o apóstolo Paulo e Silas eram homens de Deus, aleluia, por causa do seu testemunho, né? E eles responderam o seguinte para o carcereiro: olha, somente creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e os de sua casa. Aleluia! Então hoje Deus ele quer fazer isso, ele quer que nós creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, mesmo em um contexto completamente desfavorável, eles permanecem abençoando e promovendo libertação de almas. Olha para você ver que eles não estavam pensando nem um pouquinho neles. Eles estavam pensando no carcereiro. Isso é amor de verdade, não é? Isso deve estar sempre diante dos nossos olhos, mais importante que o direito de ir e vir na sociedade. Aleluia, é a liberdade interior. Aquele carcereiro estava precisando daquela libertação interna dentro dele. E depois a exterior, com certeza Deus iria fazer, porque Deus, ele é tremendo para fazer coisas maiores do que essa. Muitas pessoas são prisioneiras de dentro de si mesma. Aleluia, e apenas Jesus Cristo pode libertar eficazmente. Conclusão aqui para nós encerrarmos aqui nesta manhã. Paulo e Silas na prisão, aleluia, nos mostram que a vida é muito mais do que conforto. O bem-estar, que a satisfação não é sinônimo de sucesso, mas mesmo os insucessos da vida, que acontecem muitas vezes na nossa vida, não sendo da vontade de Deus, são oportunidades, amém? Para que as pessoas conheçam a Jesus. Então hoje, nesta manhã, eu e você devemos vislumbrar muito mais do que conforto, muito mais do que a segurança, muito mais do que uma boa vida, mais do que uma vida cheia de significado. O que eu quero dizer com isso? O que eu aprendo com isso? O que você aprende com isso? Aleluia! Eu aprendo que esses dois homens de Deus, que eu posso me deixar ser usado pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te usar, amém? Pois que, como que eu posso explicar para você? Pois quer as coisas estejam bem ou mal na sua vida, aleluia, Ele estará sempre comigo, Ele sempre estará contigo, aleluia, independente, aleluia, do que esteja acontecendo, Ele vai te ajudar, você suportar todas as coisas, aleluia, bem como ver também a sua intervenção. Deus, Ele vai fazer isso na tua vida, aleluia. Tenha paz hoje aqui nesta manhã, porque hoje vai acontecer o terremoto de Deus na tua vida, amém? A nossa vida aqui nesta manhã não é em vão, o Senhor, aleluia, Ele sabe que nós estamos necessitados de um milagre, necessitados desta libertação, onde Deus, Ele vai, como diz aqui na palavra de Deus, olha,
sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriu todas as portas, não é uma só não, todas, está no plural, amém? E foram soltas as prisões de todos. Eu creio nesta palavra, amém? É uma palavra rema, uma palavra de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos agradecer ao Senhor por esta palavra linda e maravilhosa, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, que venha acontecer esse terremoto de Deus na nossa vida, que venha abalar, Senhor, todos os alicerces, Senhor, que o Senhor venha abrir todas as portas que foram fechadas, meu Pai. O povo precisa saber que ainda existe um Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que ainda faz coisas extraordinárias, meu Pai. Senhor, que esse terremoto, Senhor, alcance a vida das minhas irmãs e irmãos, seja aqui no Brasil, seja fora, meu Deus, que o milagre de Deus aconteça, seja livre, seja liberto, seja transformado e mudado de dentro para fora, aleluia. Jesus, Ele é o nosso maior milagre das nossas vidas, meu Deus querido, que a bênção do Senhor seja sobre a vida da minha irmã, do meu irmão, que a graça do Senhor permaneça, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus.